Bom dia, igreja. Graça e paz, família bendita que eu amo. Oh, Pai, obrigada. É sempre uma honra, um privilégio estar aqui e poder nessa manhã ser boca de Deus, ser um instrumento nessa manhã, né? Primeiro para mim, que o Senhor quando fala, quando a gente está para ministrar, o Senhor fala a nós primeiro, né? E depois a igreja. Então que o Espírito Santo nos conduza nessa manhã, a revelação da palavra dele, a intimidade, a uma nova consciência. Cada vez mais a gente tem que se esmerar em conhecer a palavra e em buscar conhecer mais e mais. Uma busca diária, uma vida, né? Um estilo de vida. Hoje nós vamos falar sobre jejum, mas não um jejum por ser jejum, mas um estilo de vida, né? Aqui a gente prega, né? Nossa igreja fala muito sobre oração, sobre palavra, e eu fiquei imensamente feliz quando o pastor me falou sobre esse tema. É um tema que eu venho buscando mais intimidade, né? Porque a gente precisa, não porque a Bíblia nos manda jejuar, mas só pelo privilégio de fazer como Jesus fez. O nosso modelo perfeito jejuou. Nosso modelo perfeito, o que ele fez para deixar como um modelo para nós seguirmos. Ele orava, nós oramos. Ele jejuava, nós jejuamos. Não é? Ele fazia tudo o que via o Pai fazer. Nós fazemos tudo o que vimos ele fazer. O que ele deixou escrito para nós. E assim é para a gente dar seguimento a isso. Esse tema é maravilhoso. E eu não sei, né? Eu creio que tem um propósito. Eu creio, quando a gente teve a última, quem teve aqui na conferência, né, que estava aqui, Rosana, né? Conferência de prosperidade. Naquela época, o meu coração já vinha se inclinando para jejuar pela conferência. E aí a Neidinha, né, falou com a Rafa para a gente se unir para orar pela conferência, para jejuar. Quando ela falou, eu já estava em jejum. Falei, opa, então já tem, né, Deus já vem conduzindo o nosso coração para essa preparação. E foi muito interessante. E não tinha esse tema, jejum, né, era prosperidade, ela estava falando. Mas justamente no outro dia seguinte, ela citou sobre isso, sobre a importância de nós como filhos estarmos jejuando, a importância da igreja estar em jejum, né? E esse tema, e depois nós ficamos tão assim maravilhados com isso, lemos um livro a respeito de jejum que eu quero indicar aqui, e depois a gente acabou por conta disso, paramos lá em Maceió, né, Neidinha, para uma consagração, um dia de jejum de oração. Meu Deus, como foi impactante aquilo para mim. Mas interessante que não foi só um dia, o Senhor me levou a orar e jejuar dias antes, por aquela conferência de Maceió, e coisas sobrenaturais nós vimos acontecer. E foi de muito impacto, experiências maravilhosas. Ou seja, só um pouquinho, né, que a gente se expõe à unção, se expõe à intimidade com o Senhor, né? O jejum, ele nos leva a uma sensibilidade ao Espírito. Esse é o grande propósito do jejum. E é isso que nós vamos falar hoje, né? Muitas igrejas acabam não falando sobre o jejum e muitos cristãos pararam de jejuar, porque o jejum significava tanto sacrifício, tanto isso, tanto aquilo, e a igreja foi parando com isso. Mas na verdade o jejum, ele é para sensibilizar a nossa carne, matar a carne, sensibilizar o espírito, para abrir os ouvidos e ouvir as direções. Já pensou se encontrar tantas coisas, tantos questionamentos, pelo menos eu, né? Senhor, o que eu faço? Senhor, qual o próximo passo? Senhor, e agora? Eu compro ou não compro? Eu vou ou não vou? Eu caso ou não caso? O que é que eu faço? Eu caso ou compro a bicicleta? Jesus, e agora? São questionamentos, são orientações que são muito sérias, é ou não é? Casar não é muito sério? É muito sério. É a segunda maior decisão que você pode tomar na vida. Você não pode tomar de qualquer jeito, não pode ser qualquer pessoa. Passou ali na esquina, bora. Não bora. Esse bora, não bora. Ou se não for guiado pelo Espírito, vai ser um cativeiro. Não é? Situações a gente pode acabar caindo num cativeiro, porque não orou antes, não prestou atenção no que o Espírito estava dizendo. E ele sempre diz, o Senhor está sempre pronto para nos orientar e nos guiar, porque ele já sabe o destino,
Agora nós precisamos estar sensíveis a essa voz que fala conosco, não é? Que o Senhor pode usar, usa aqui o nosso pastor, usa a irmã Neide, usa os ministros de forma tão maravilhosa aqui na nossa igreja, não é? Mas o Senhor quer que a gente busque, né? Essa fonte, a porta, fechou a porta, orou, Ele quer falar conosco no secreto, nos revelar. Nada está escondido, o Senhor não quer ocultar nada de nós, mas aquilo que está guardado para nós, Ele quer nos revelar. E vai nos revelar que hora? Nesse nosso momento de intimidade, de junto, de estarmos juntos. E o jejum é aquela hora que eu tomo a decisão de deixar algo que eu gosto muito. Ai, Senhor, eu amo café. Eu sou apaixonada por café. Mas, Senhor, eu amo tanto o Senhor, que hoje eu vou deixar de tomar um café e eu quero um tempo aqui com o Senhor. Ah, eu adoro comer, mas eu adoro mais o Senhor. Eu quero adorar o Senhor, então hoje eu vou aqui, sacrificar o meu almoço. E hoje eu vou tirar esse tempo de almoço para ouvir, para ler a palavra, para ficar aqui ouvindo um louvor, para louvar, para salmodiar, para cantar, para adorar. Aquele tempo, eu amo comer, mas eu amo muito mais a Tua presença. É aquela hora que a gente troca a opção de comer o pão da terra para comer o pão do céu. É aquela hora que a gente faz umas trocas bem inteligentes. A troca. Senhor, eu decido por amor. A gente vai ver aqui em algumas situações o jejum por situações que precisavam de respostas urgentes, jejum para livramento, né? As pessoas se reuniam para jejuar porque precisava de uma diretiva do Senhor urgente, precisava de salvação, precisava de um socorro rápido do Senhor. A gente vai ver isso. Kenneth Rega fala sobre os propósitos que a gente pode colocar sobre jejum. A gente vai falar sobre isso. Mas o principal hoje, né, no nosso tempo de hoje, é intimidade. É a busca por afinar o ouvido, a busca por afinar o espírito, a busca para um alinhamento daquilo que Ele quer falar conosco hoje. Um ajustado pensamento, uma ajustada alma, um colocar a alma no lugar e dar vazão ao espírito, deixar o espírito conduzir. O corpo e a alma, não o corpo conduzir, não o corpo mandando, não a barriga mandando, não o meu estômago direcionando, mas eu dando ordem, porque o Senhor nos deu a direção para que a gente dá o comando. Então eu dou o comando agora, eu decido agora, eu vou jejuar, Pai, eu vou entrar no meu quarto. É eu, meu Senhor. Gente, eu estou jejuando, hein? Não é? Kenneth Rega disse que tinha uma mulher que todo dia ela chegava, hoje é meu segundo dia de jejum, hein? E aí, agora é terceiro. E ela ficava, né? Era como se fosse tinha todo mundo que saber. Não, ninguém precisa saber, né? Se amostrando, se exibindo, amostrada, né, pastor? Meu 5º dia de jejum, hein? Vocês não jejuam, não, vocês são fracos. Falando em jejum, tá todo mundo de jejum, eu espero, né? Ninguém precisa saber. É você e painho. É você e papai no aconchego, um coração derretido e entregue. Eu amo comer, mas eu amo mais comer a tua comida. Eu quero estar contigo. Um café sem café. Bora para um café sem café, um café com água. Você e ele, totalmente unidos. Então vamos começar? Aleluia. Deus é bom. Por que jejuar? Para que jejuar? Você solta a primeira imagem para mim, meu amor? Aleluia. Eu li 3 livros e eu quero muito recomendar. O primeiro que eu quero citar é o Manual Bíblico de Jejum, J.B. Carvalho, pastor aqui de Brasília. Um livro que eu super recomendo, maravilhoso. O pastor Jones também tinha recomendado ele. Super vale a pena. Esses 3 livros que eu vou recomendar, eles estão em PDF. Quem quiser, eu disponibilizo, passo para lerem, tá? Depois me chama no privado. Meu pastor inteligente, que ele é muito inteligente, sabido, falou, eu coloco no canal da igreja. Ok? Então os 3 livros vai, inclusive ele que me direcionou, então o pastor já sabe. E eu sugiro que a igreja, convido a esse tempo para estarem meditando nessas leituras, porque eu acredito que vai enriquecer e muito. Amém?
Eu quero até voltar e ler de novo, porque quando a gente está parando, está montando a ministração, às vezes a gente corre um pouquinho com a leitura, e é uma leitura que eu sugiro voltar e ler com calma, e realmente mergulhar e praticar. Creio que vamos ter grandes resultados. Então eu só vou falar algumas citações que ele falou que eu achei de muito impacto. O livro todo é de muito impacto. O livro todo, meu Deus do céu, se o pastor falasse, faça um resumo, ia ficar difícil. Porque o livro é tão bom que a gente quer resumir tudo, quer falar tudo, quer botar tudo. Ia ser 5 páginas, né? Ele fala 2, tá difícil 2 aqui. Mas ele fala algumas citações aqui que eu quero deixar, que eu acho que marcou bastante. Na Bíblia, o jejum e a oração eram sinônimos, né? Os dois caminhavam juntos no povo, tanto na Antiga Aliança, no Antigo Testamento, quanto no Novo. E eu gosto muito dessas citações aqui, ó. O jejum e a oração são sinônimos de vitória em meio às dificuldades. Desde que seu povo o busque com um coração sincero, Deus sempre responderá. Ó, desde que a gente busque o Senhor com um coração sincero, Deus sempre responderá. Com jejum ou não jejum, Deus sempre responderá. Eu vou levantar 3 horas da manhã, não vou jejuar, mas eu quero levantar 3 horas da manhã para orar, para adorar o Senhor vai responder, porque não é a forma, não é o como eu vou fazer o jejum, não é isso que vai me levar, mas é a decisão de adorar o Senhor, a decisão de estar com Ele, é que vai fazer a diferença. E ele fala assim, ó, Paulo começou a sua jornada cristã depois de 3 dias sem comer e sem beber. O próprio Jesus começou o seu ministério depois dos 40 dias de jejum. Por que será? Por que Jesus só começou o ministério depois do jejum? Olha só que tremendo, né? Porque Paulo começou depois também, 3 dias de jejum. Porque o jejum, ele prepara, ele sensibiliza nosso espírito, da sensibilidade. E ao mesmo tempo, ele nos fortalece. Porque no jejum você parece que está fraco. Fraco está a carne. Mas o espírito, o espírito fica forte, o espírito se agita, a carne vai sendo massacrada naquele momento. Tanto é que quem começa a experimentar o jejum, primeiro dia, dorzinha de cabeça. Aquela pergunta, para que é mesmo que eu inventei isso? Ô Jesus, por que eu falei que era até meio-dia, não falei que era até 10? Por que eu não falei que era das 8 às 9h30? Parece que será que eu vou morrer? Vai dar alguma coisa? Luciano Subirá fala, se você achar que vai morrer, fique com uma maçã na mão, segurando. Porque qualquer coisa, se achar que você vai morrer, você come. Ele disse que quando ele fez o primeiro jejum, ele falou assim, não, eu vou até meio-dia, hein, senhor? Eu vou até meio-dia. Mas eu vou tomar um refrigerante aqui que é para garantir. Aí ele descobriu que tinha pessoas que faziam jejum até 4 horas da tarde. Ele falou, meu Deus, e agora? Será que eu dei conta? Não é? Mas o desespero, porque a carne, ela grita tanto que a gente acha que vai morrer, né? Dá uma dorzinha de cabeça, o corpo começa a desintoxicar, uma briga na mente. Imagina, só tirou o café da manhã, ó o desespero. Ó o desespero. Mas daqui a pouco tudo começa a se normalizar. Depois o prazer é tão maravilhoso e aquela satisfação, quando você faz o jejum correto, como a gente está falando no jejum espiritual, é aquele que eu decido, hoje eu vou, Senhor, eu quero passar essa manhã de oração, quero ficar contigo, quero ouvir suas instruções, quero falar contigo, eu decido passar essa manhã sem o café da manhã, mas é passar sem tomar o café da manhã, mas com a Bíblia na mão. Eu não vou comer o alimento físico, mas eu vou comer o alimento espiritual, isso é bem importante. Às vezes a gente quer fazer um jejum espiritual, mas eu vou assistir uma Netflix. Dá pra gente, deixa eu ver, das 8 até meio-dia, meu Deus, dá para maratonar muita coisa. Isso não é um jejum espiritual, pode ser orgânico, pode ser um jejum intermitente, mas jejum espiritual não. E o jejum, várias hoje faculdades, clínicas nos Estados Unidos estão sendo abertas e estão fazendo um grande trabalho lá de jejum para a saúde, com esse benefício e tudo, não é? Porque o jejum, dentre várias milhões de coisas, ele é bom para a saúde, é bom para o físico, é bom para curar o corpo. Mas hoje não é isso que nós vamos falar do jejum espiritual.
Esse é o nosso foco. O jejum espiritual é aquele que eu faço trocas inteligentes, muito inteligentes. São decisões assertivas e inteligentes, onde eu decido negar o café da manhã para o meu corpo hoje, mas me alimentar daquilo que é espiritual, amém? Então Paulo começou sua jornada depois de 3 dias sem comer e beber. Jesus começou seu ministério depois de 40 dias no jejum no deserto. A igreja no Novo Testamento ordenava presbíteros e comissionava pessoas depois do jejum regular, né? Moisés, Elias, Esther, Daniel, Neemias, Esdras, os antigos buscavam na prática de jejum uma forma de encontrar respostas para suas demandas dramáticas, não é? Foi do céu? Foi o anjo? Que foi o anjo? Oh, aleluia! Já vendo, gente? É espiritual, tudo. Meu Deus do céu! Onde eu estava mesmo? Falando nisso, quando a gente pensa em Esther, não é? A gente vê Esther, quando ela proclamou aquele jejum ali para todo o povo, né? Ela chamou o povo, chamou o pessoal ali perto dela, vamos jejuar por 3 dias, sem comer e sem beber, porque eles precisavam de uma resposta rápida e um livramento do povo judeu. Ali foi um jejum pedindo livramento do Senhor. Quando a gente vê Neemias se prostrou diante do Senhor e chorou quando ele chegou a notícia de que o povo estava sendo, né, escravizado, estavam escondidos e o muro, né, de Jerusalém estava destruído. E essa situação se perdurava por mais de 142 anos. Ele chorou, orou e ele clamava ao Senhor, né, que ele tivesse, né, que ele pudesse fazer a reconstrução do muro. E esse clamar dele, 142 anos, em 52 dias o muro foi restaurado, porque ele conseguiu favor diante de Deus e dos homens. Mas primeiro ele foi jejuar, ele foi orar, ele foi clamar, ele foi se humilhar. Então o jejum tem essa conotação da gente se humilhar diante do Senhor, reconhecer nossas falhas, buscar ao Senhor, onde eu estou falhando, onde eu posso melhorar e o que eu preciso fazer. Então Neemias buscou essa estratégia em Deus. Quando a gente vê também o rei Josafá, hoje eu não vou entrar muito, as histórias são longas, mas se a gente for buscar, tem vários no Antigo Testamento, vários que buscaram, vários os profetas, né, que buscaram em Deus direções através da oração com o jejum, essa associação perfeita. O rei Josafá, quando ele recebeu a notícia de que estava vindo, né, uma multidão para guerrear contra ele, falou: Senhor, nós não temos como nos livrar dessa, mas o Senhor pode. Então ele chamou todo o povo, até as crianças, e colocou todo mundo ali para jejuar. E Nínive, quando descobriram, né, quando eles sabiam que Nínive poderia se acabar, eles proclamaram jejum para todos, para que ali aquele povo fosse liberto, não perdesse a vida. E houve a proclamação de jejum. Várias situações, os profetas todos recorriam ao jejum e à oração para um livramento, para uma direção, para a salvação. Quando o rei Josafá proclamou esse jejum, essa vitória veio através do profeta, anunciou a vitória. Quando veio aquela resposta dessa batalha, você não terá que pelejar. Se ele não tivesse buscado uma orientação divina antes, se ele não soubesse disso, era um pequeno povo contra um grande povo que vinha batalhar contra eles. A resposta veio no momento certo e eles sabiam exatamente qual a posição que eles deveriam ficar. Não fizessem nada, e eles decidiram apenas louvar ao Senhor. E a resposta veio, a vitória veio. E eles não só tiveram vitória, mas tiveram uma grande prosperidade naquela situação. Então a gente vai ver também na história da igreja homens de Deus como John Wesley, João Calvino, Martinho Lutero, Charles Finney, Spurgeon, Jonathan Edwards. Quando eu estudei um pouquinho sobre John Wesley, ele começou com esse processo de jejum 2 vezes por semana, salvo engano era quartas e sextas, não sei. Todos os dias ele jejuava, 2 dias por semana.
E para selecionar um ministro, todo ministro, né, todo pastor, ele tinha que entrar nesse mesmo processo. Eles deveriam jejuar para ter essa sensibilidade. Ele mantinha o corpo em sujeição. Todos os dias ele fazia longas caminhadas, jejuava nesse período de 2 vezes por semana. E ele lia muito. Por isso, um dos grandes escritores, escreveu muitos livros, dicionários, traduções, várias coisas saíram desse processo de jejum e de oração, por essa sensibilidade, essa capacitação. O jejum, ele traz clareza de ideias. Quando você estuda da fisiologia, ele ajuda no processo de memorização, de clareza de ideias. É por isso que a gente vê esses grandes homens, eles buscavam o jejum, tanto para a limpeza do corpo, da mente, e para uma sensibilidade no espírito, para o desenvolver. Então, ele ajuda no processo de desenvolvimento geral. Eu gosto de Kenneth Hagin, que ele fala assim: o jejum não tem poder nenhum. Poderoso é Deus. O jejum não tem poder nenhum. Mas o jejum nos sensibiliza a ouvir as instruções do Todo-Poderoso. Amém? Não é o jejum. Hoje a gente não quer dar poder ao jejum, mas poder em estar com Deus e ouvir as instruções dele. E por isso a gente sensibiliza a nossa carne, para que esse momento com o Senhor, ele seja tão glorioso, e a gente saia desse momento com ele, com mais amor e paixão e fervor por ele. Amém? Vocês estão comigo? A árvore do conhecimento do bem e do mal era uma comida. A primeira tentação de Jesus consistia em transformar pedras em pães. A estratégia do inimigo era a distração, de tirar o foco da missão e de concentrar na necessidade de comer. Primeira tentação, não é? Se Jesus jejuou, a primeira tentação foi com a comida. Difícil é quando é para jejuar. Kenneth Hagin fala no livro dele, Práticas do Jejum, que o maior desafio para ele foi quando Deus falou que não queria que ele fazia uns períodos de jejum, já eu comento, e o Senhor falava para ele: eu não quero períodos de jejum, eu quero uma vida jejuada. Não é quanto tempo você gasta jejuando. Eu sou fera, eu gasto 3 dias na semana jejuando. Eu não, viu, gente? Não é isso. Mas consigo jejuar 3 dias seguidos. Inclusive, ele fala que o máximo que ele jejuou na vida foi 3 dias consecutivos. Era o máximo que ele fazia, 3 dias de jejum. Mas ele fala que o Senhor falava para ele: antes de você ter dias de jejum, eu quero uma vida jejuada. Então, olha só a importância. Hoje a gente não quer dar poder ao jejum, mas poder em Deus, nessa intimidade nossa com Ele. Amém? Vocês estão me compreendendo? Amém? Aleluia. Não há nada de errado em comer, não é? Todas as coisas existem para o amor de vós, está lá em 1 Coríntios. Porém, abster-se de comida por algum tempo para focar em algo mais importante é aderir à resposta de Jesus dada à primeira tentação: nem só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Está lá em Mateus 4:4. Nossa querida Eva, ministrando maravilhosamente na quinta-feira, falou sobre isso. É exatamente essa visão. Nem só de pão viverá o homem, nem só de comida, nem só de Netflix, nem só de Instagram, nem só de TV, nem só de trabalho. Todas as coisas são lícitas, mas todas as coisas podem roubar um tempo precioso de intimidade nossa com o Pai. Não é? Todas as coisas são lícitas. A gente tomar um café, almoçar, jantar, meu Deus, é maravilhoso. Assistir, chegar em casa agora, assistir uma TV, tudo é lícito. Né? Eu lembro da mãe de John Wesley, que ela falava que a cada hora de distração, era 1 hora que ela convertia em oração. Distraímos 1 hora, então 1 hora vai ser de oração. Aí eu lembro que eu e a Sandra, ouvindo sobre isso, a gente falava: mas que distração, meu Deus, que era? Porque na época dela, a mãe de John Wesley, não tinha TV. Aí a Sandra: mãe, não tinha Instagram, e o WhatsApp não tinha, e TV não tinha. Não é? No período deles não tinha televisão. Qual era a distração, meu Deus do céu? Eu falei: nós então. Meu Deus do céu, porque é tão fácil, né? Rapidamente, você entrar na internet, for olhar Instagram, meu Deus, quando você menos percebe, já foi 1 hora, 2 horas, só passando o dedinho, não é? Televisão, não é? Internet, uma Netflix, quantas horas a gente perde
se a gente for converter cada hora de TV em uma hora de oração? Não é? Janaína Albuquerque, eu estava ouvindo uma conferência dela falando sobre o profético, e ela fez uma ilustração que eu achei fantástica. Ela colocou, né, um copo com água, um copo com suco e um copo com Coca-Cola. Você viu? Vocês assistiram? Achei fantástico. E um copo com leite. E ela falando com a água, né, o copo, aqui é um copo com água, o mesmo copo eu posso colocar aqui outro copo, colocar um suco, um leite e uma Coca-Cola. E ela falando sobre o que a gente coloca para dentro. Dependendo do que você colocar para dentro, você está colocando vida. Ou você pode estar colocando veneno. Ela colocou a Coca-Cola como um veneno, né? Seria ali a representação do veneno que você pode estar colocando. E que nós somos esse copo. E a gente pode se encher da palavra, da unção, da oração, desse tempo com o Senhor. Ou a gente pode se encher de lixo. E a gente pode estar nós mesmos gastando tempo se envenenando o próprio corpo, envenenando a própria mente, envenenando a alma, envenenando o espírito. Nós é que escolhemos o que nós colocamos para dentro. Então o jejum ele vai nos sensibilizar nisso, não é? E com o desafio, esse tempo lá em casa, eu começo a ouvir, minha mãe coloca um TV, um noticiário, e aquilo fica, as vozes ficam chamando, né, para ouvir, para atender. Como é desafiador hoje, nos dias de hoje, né? Tudo muito ruído, muito barulho, muita distração dentro da nossa própria casa. Difícil é você fechar a porta e falar, ninguém mexe comigo, deixa eu ficar aqui em jejum e oração. Mas é importante. E quando for fazer jejum, avisar pelo menos os de casa, né? O marido vai jejuar, avisar a esposa vai jejuar, avisar o marido. Lembrando que o jejum de sexo tem que ser em comum acordo para os casados, tá? Essa é uma recomendação. E muito rápido, segundo o meu pastor. A única recomendação para jejum, a recomendação que tem para jejum fala sobre isso, sobre casais, amém? Aleluia. Aleluia. E quando Jesus fala nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, é importante a gente meditar agora. O que é que está saindo da boca de Deus para nós hoje? O que é que Deus está querendo falar para mim hoje que eu não estou ainda pegando pelo Espírito, meu Deus do céu? Quais são as direções, né, que o Senhor está querendo nos falar hoje? Rita, qual a direção que Deus está querendo dar para você hoje? E às vezes, qual que é, Senhor? Qual que é? Mas ao mesmo tempo a gente se distrai, fica ali um minutinho. Ai meu Deus, deixa eu olhar aqui. Ai meu Deus, eu tenho que trabalhar. Ai meu Deus, eu tenho que ir para a igreja. Ai meu Deus, e a gente acaba se distraindo. Mas o Senhor está ali falando. Qual é a próxima direção para você? Qual é o próximo passo que você tem que dar agora? Então, o que é a palavra que o Senhor, que está saindo da boca do Senhor para nós hoje? Qual é? A gente precisa sensibilizar o Espírito para a gente ouvir isso. Nos períodos de consagração, limpamos nossas conexões espirituais. O jejum remove as escamas dos nossos olhos e a cera dos nossos ouvidos e derrete o nosso coração frio. Ó, forte essa, né? Vou falar de novo, porque eu achei essa aqui, ó, no período de consagração, limpamos nossas conexões espirituais. O jejum remove as escamas dos nossos olhos, a cera dos nossos ouvidos e derrete o nosso coração frio. Forte, não é? Olha isso. O propósito do jejum é o quebrantamento. Vamos comigo? Vamos falar comigo? O propósito do jejum é o quebrantamento. Eu sei que está friozinho, mas vamos de novo. O propósito do jejum é o quebrantamento. Quebrar o quê, minha gente? Quebrar. Davi disse que Deus não desprezaria um coração quebrantado e contrito. Eita! Deus não despreza um coração quebrantado e contrito, que se derrama e se dispõe. Eu só quero te adorar, Senhor. Eu só quero estar aqui. Eu só quero ouvir as suas direções. Eu só quero servir ao Senhor. Eu só quero ir para o centro da sua vontade. É só isso que eu quero. Porque no centro da sua vontade eu vou estar bem. E a tua vontade é boa. Eita, Deus bom. Quando você tem mais fome de Deus ou de uma resposta que precisa do que comida terrena, você está a caminho de ter um encontro com Ele e obter respostas às suas petições. Deus não esconde as coisas de nós, senão para nós. Alguém que precisa de resposta de Deus? Alguém que está buscando uma direção, uma resposta, um
caminho, uma nova direção do trabalho, ou para trabalhar na empresa, para abrir, ou abra ou feche, não é? Vou ficar no Brasil, não vou ficar no Brasil, vou morar fora, Canadá não está frio. Direções do Pai. Faço faculdade ou não faço, não é? E agora o que eu faço? Direções. Com as direções assertivas, menos tempo se perde, não tem erro. Com o Espírito Santo não se tem erro. Amém? O propósito de jejum é a rendição da sua vontade à vontade de Deus. Eita! Bora! O propósito de jejum, vou falar para a gente repetir. O propósito do jejum é a sua rendição, à vontade de Deus. Olha isso, vou ler de novo. O propósito de jejum é a rendição da sua vontade à vontade de Deus. E nós vamos falar assim: o propósito do jejum é a minha rendição. É a rendição da minha vontade à vontade de Deus. Amém? O propósito do jejum é a rendição da minha vontade à vontade de Deus. Se rendendo completamente. Eu me rendo à tua vontade. Faz como tu queres, faz como está no teu coração. Amém? Aleluia. Os profetas foram forjados no deserto. Os profetas foram forjados no deserto do jejum. Eles se alimentaram da oração e obtiveram força interior para manter-se firmes sob pressão. No jejum, atitudes e comportamentos podem ser ajustados. Sua oração ganha mais eficiência e as amarras do pecado são quebradas. Ele fala teve um médico que ele decidiu fazer jejum. Na verdade, ele estava tão oprimido que ele queria cometer suicídio, e ele optou em cometer suicídio fazendo jejum. Isso é um estudo que tem, tá? Lá nos Estados Unidos. E aí ele disse que começou a jejuar, e o propósito dele era parar de comer até morrer. Não era propósito de jejum e oração, era simplesmente parar de comer até morrer. Mas ele disse que nos dias que foram passando, os primeiros dias ele ficou bem debilitado. Daqui a pouco ele foi ganhando uma força tão grande que daqui a pouco ele já não queria mais morrer e ele queria viver. Olha que interessante. Isso é um estudo de uma faculdade que fala o relato de um médico. Que interessante, que a gente pensa que vai ficar fraco, mas daqui a pouco o corpo se fortalece, porque o nosso corpo, fisiologicamente, ele é preparado para o jejum. Estudos falam que o nosso corpo, ele é preparado, ele não precisa ficar com medo, né? Lógico que fazer um jejum consciente, o Luciano Subirá faz vários tempos de jejum. Ele fala que sempre faz, quando faz jejuns prolongados, ele faz buscando a orientação de Deus. A intenção aqui não é que ninguém saia daqui e vai fazer um jejum de 40 dias, pelo amor de Deus, não é? Mas só uma busca, um crescimento diário, não é nada disso, amém? Aleluia. Jejuar é uma escolha por Deus e é contra a carne. Ele fala que jejuar é você assinar o seu atestado de óbito para a carne. Assinar o atestado de óbito para a carne. Carne, tu vai morrer agora. Eu quero que o Espírito seja vivificado. Amém? Hoje, há muitos cristãos que estão subnutridos da palavra de Deus e bem alimentados do mundo. Subnutridos da palavra de Deus e alimentados do mundo. Está falando de cristão que busca tanto o mundo, tanto o conhecimento do mundo, tanto a sabedoria do mundo, e esquece da palavra. E quando a gente decide fazer um jejum espiritual, o que você tem que fazer? Correr, né? Se alimentar da palavra. O Luciano Subirá fala que ele era muito colérico, aquela pessoa que tudo queria resolver na briga, mas aí ele decidiu fazer um período de oração e disse que nesse jejum ele ficava tão calmo, tão calmo, tão calmo, que ele não conseguia, ter nenhuma reação. Por quê? Porque o tempo era fechado num quarto, orando, meditando na palavra. Não tem como. O espírito vai ficar manso, quebrantado, humilde, e aquilo que era, aquilo que é do próprio espírito vai florescer, e aquilo que é da carne vai morrer. Não tem como. Você vai para uma sensibilidade de amor, de compaixão, por isso que a gente entende como Jesus, ele não tem uma instrução aqui, nem do próprio Jesus, nem Paulo falando, vocês têm que jejuar, façam assim, façam assado. Não, eles só faziam, não tem uma orientação específica, apenas praticavam e deixa isso como um grande exemplo para nós.
Aleluia. Esdras 8, 21 fala assim: então apregoei ali um jejum junto ao rio Aiva, para nos humilharmos perante o nosso Deus, para lhe pedirmos jornada feliz para nós, para os nossos filhos e para tudo o que era nosso. Uma jornada ali, já Esdras pedindo, ele precisava atravessar o povo e para levar ali para Israel, e ele fazia essa oração, que ele jejuava pedindo ao Senhor para que desse uma jornada feliz, uma viagem que ele precisava fazer, e essa jornada eles fossem protegidos e guardados. Então a gente vai ver esses momentos de petição também, amém? Hernandes Dias Lopes cita assim, o jejum é quando você se abstém de alimento e nutre o seu corpo para uma busca de Deus. Ele fala assim: jejum é fome de Deus. Jejum é fome de Deus. Eu estou com tanta fome de Deus, eu estou com tanta sede de Deus, eu estou com tanta vontade de ouvir a Deus, que eu vou abrir mão de ficar algum tempo comendo para ficar comendo a palavra. Jejum é quando você abre mão de algo bom para apropriar-se de algo maior ainda. Jejum é quando você abre mão do pão da terra para comer o pão do céu. Amém? Você põe a próxima imagem para mim? Esse a gente vai falar do jejum equilibrado de Kenneth Hagin. Maravilhoso também essas instruções de Kenneth Hagin. Maravilhoso, vale muito a pena. É muito interessante que a gente não acha tantos estudos a respeito de jejum. Não são muitos estudos, né? Não são muitos livros que a gente tem. Peguei os que o nosso pastor nos direcionou e valeu muito a pena. O jejum no Antigo Testamento. E ele fala assim: o jejum não muda o Senhor, pois ele é o mesmo antes, durante e depois do jejum. Essa é uma frase de Kenneth Hagin. O jejum não muda o Senhor, ele é o mesmo antes, durante e depois do seu jejum. O jejum muda a mim mesmo. O jejum é para mudar a você mesmo. É ali a gente onde encontra ali os cacarecos, né? Onde a gente tira os carrapichos. E ele fala do jejum como uma oportunidade da gente se jogar, se lançar, se humilhar, reconhecer onde a gente está errando. É no jejum que aflora o desejo de pedir perdão. Ele fala sobre isso. No jejum, quando você está lá jejuando e orando, o Espírito traz coisas que você precisa alinhar, como pedir perdão às outras pessoas, como ser mais sensível, como ter compaixão dos outros. Ele fala exatamente sobre isso. Amém? E ele fala aqui, 3 razões bíblicas para jejuar. 1, servir ao Senhor. Primeiro, servir ao Senhor. O segundo, quando eles falam aqui no testamento, é para a imposição de mãos para os pastores, né? Para enviar os pastores a missões. Segundo, impor as mãos sobre os pastores para enviá-los. E o terceiro, recorrer a Deus a um tempo de aflição. Então está aflito, está perdido, não sabe que direção tomar, vai jejuar e orar e a direção vai chegar. Amém? Olha lá. E ele fala algo que eu achei fantástico. A gente não precisa hoje jejuar para derrotar o inimigo, porque o inimigo já é derrotado. Você não vou jejuar aqui porque eu estou guerreando contra o inimigo, eu estou numa batalha. Não, ele já é um derrotado. Ele já é. O jejum é para eu ter a consciência da autoridade que eu tenho sobre o inimigo. Na verdade, essa sensibilidade é para mim, para o meu entendimento de quem eu sou, mas sabendo que ele já é derrotado. Amém? Aleluia. Corri um pouquinho aqui. Aleluia. Ele conta o testemunho de uma irmã, Maria Éter, que foi uma precursora das igrejas pentecostais, desse movimento pentecostal. E ele fala que ela fez uma grande conferência. E nessa grande conferência, ela fazia conferências em tendas. E essas tendas se juntavam mais de 20 mil pessoas. Era uma senhorinha de 72 anos. Mas quando ela abria a boca para falar para 20 mil pessoas, sem aparelho de som, sem microfone, sem nada,
diz que a glória de Deus descia. E era um mover sobrenatural. E em um desses eventos, uma mulher cai no chão e ela ficou ali um tempo. E ela não acordava mais. Essa mulher permaneceu no chão por 8 dias, sem comer, sem beber. E quando ela se levantou cantando, louvando, adorando e contando as maravilhas e experiências que ela teve com o Senhor. Isso Kenneth Reagan contando sobre jejuns que foram sobrenaturais, assim como ele conta o do próprio Jesus, de 40 dias, não tem outro jejum como o dele, sem comer. A Bíblia não relata que ele não bebeu, né, que fala que ele teve fome ao final. A Bíblia, né, então sugere-se que ele bebeu sim água, mas um jejum total de 40 dias, mas no poder do Espírito Santo. Ele fala também de Elias, né, que nos 40 dias também ficou sem comer, mas antes o anjo veio e o alimentou, né, com pão e água, e alimentou ele por 2 vezes, porque disse que ele teria uma grande jornada. Ele teve 40 dias, né, de uma jornada de caminhada. Está falando de jejuns que foram conduzidos espiritualmente, sobrenaturais, mas que isso não se apega, não é conosco. A gente não precisa fazer esse jejum, né, esses jejuns muito prolongados que colocam a vida em risco, mas uma consciência de jejuar para adorar, de jejuar para ouvir as direções de Deus. Amém? Aleluia. Mateus 4:2 diz assim: depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, teve fome. Ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Ele foi alimentado pelo Espírito e servido pelos anjos. E ele fala aqui, a não ser, se você só faça um jejum desse tamanho, se realmente você for direcionado pelo Espírito, se o Senhor, porque aí o Senhor te dá essa graça, não porque eu quero bater um recorde de uma performance, eu vou fazer um jejum. Não vá, né? Seja direcionado e seja guiado. Amém? No Lucas 5,33 fala assim: algumas pessoas disseram a Jesus: os discípulos de João Batista jejuam e oram com frequência, e os discípulos dos fariseus também. Por que os seus vivem comendo e bebendo? Jesus respondeu: por acaso os convidados de um casamento jejuam enquanto festejam com o noivo? Um dia, porém, o noivo lhes será tirado, e então jejuarão. E aqui falando, né, que eles questionava por que os que andavam com João Batista jejuavam, por que os fariseus jejuavam e a galerinha, a turminha de Jesus não jejuava, né? E Jesus, mas o noivo está aqui, eu sou o noivo. Eles vão jejuar quando eu não estiver mais aqui, ou seja, tem uma orientação aí, não é? Enquanto ele estava, eles não tinham necessidade de jejuar, eles estavam ali sendo preparados, eles estavam com o próprio noivo. O noivo era ele, o próprio Deus ali encarnado, né? Mas depois sim, aí ele fala uma orientação, mas não tem um mandamento, não tem nos mandamentos que jejuasse, não é? Não está escrito nenhuma etapa para jejuar, mas uma orientação. O próprio Jesus jejuou, por isso eu também posso jejuar, amém? Aleluia. Aqui fala assim, Mateus 6,16: quando jejuarem, não façam como os hipócritas, que se esforçam para parecer tristes e desarrumados, a fim de que as pessoas percebam que estão jejuando. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. Mas quando jejuarem, penteiem o cabelo, lavem o rosto, desse modo ninguém notará que estão jejuando, exceto seu pai, que sabe o que vocês fazem em segredo, e seu pai, que observa em segredo, o recompensará. Então, é a recompensa, né? Ele fala aqui, né, que eles queriam a recompensa dos homens, os aplausos dos homens, né? Então tá bom, se é isso que vocês querem, então palmas. Se você quer palmas ou você quer o reconhecimento de Deus? Então o reconhecimento de Deus, o jejum da gente é eu e Deus, é minha intimidade com Ele, meu conversar com Ele, né? E o reconhecimento, e o nosso Pai que nos vê em secreto, olha isso, nos recompensará, amém? Amém? Olha isso. Ele fala também, tem um versículo que fala que se jejuavam, mas se mantinham em contendas e brigas, em confusões, em fofocas, em disse-me-disse. Não, o jejum não é para isso. Esse jejum o Senhor não recebe.
Você está jejuando aqui, mas você está falando mal do outro. Você está jejuando aqui, mas você está em briga. Você está jejuando aqui, mas você está ligando e falando do seu pastor, de autoridade. Esse jejum Deus não vai receber. A gente sabe que tudo é pela intenção do coração. É o que o jejum, o propósito do jejum é quebrantar o coração para ouvir as direções do Senhor e para adorá-lo. Esse é o grande propósito. Essa é a mensagem que eu quero que a gente entenda, que a gente saia daqui. O jejum não muda Deus, mas nos ajuda a nos tornarmos mais suscetíveis ao Espírito Santo. Essa é a frase de Kenneth Hagin. Amém? E ele fala que a gente sempre tem que ter um propósito para jejuar, né? O jejum ele é seguido de um propósito. Senhor, eu vou jejuar aqui, o propósito é esse. O propósito é esse, tem que ter um propósito específico. Ele fala que ele ficava, né, que às vezes o Senhor falava para ele, jejue por 2 dias. Teve uma vez que o Senhor falou assim, jejue por 2 dias. Ele falou, não, Senhor, mas por que eu vou jejuar? Jejua, porque você vai para uma conferência, e nessa conferência, lá, o pastor vai te chamar para você conduzir o culto de oração e ministração aos enfermos. Ele, não, Senhor. E na verdade ele falava que ele não estava a fim de jejuar, ele não queria jejuar. E ele falava, não, Senhor, mas não vão não, ninguém nunca me chama, são vários pastores nessa conferência, eu nunca sou chamado. E o Senhor falou para ele, jejue. Isso, ele estava a 200 quilômetros de distância dessa conferência. E ele disse que tirou esse tempo para jejuar esses 2 dias. E quando ele entrou no templo, lá na igreja, o pastor olhou para ele e falou, Kenneth, o Espírito Santo está me falando que hoje é você que vai conduzir o culto, vai fazer as ministrações e vai ministrar aos enfermos. Olha só, e ele falou, se ele não tivesse ouvido aquela instrução, olha isso, assim como Paulo, né, Paulo e Barnabé foram separados, né, os anciãos estavam em oração, e eles também estavam em jejum e oração, e os anciãos estavam em jejum e oração, e o Senhor conduziu eles para serem separados, não é isso? Amém? Então a gente precisa estar sensível às instruções do Senhor. Aleluia. Aleluia. Deixa eu só correr aqui. Você coloca só a última imagem para mim, meu amor? Tá aí? Chegou? Esse é o outro livro que eu li, é do Mahesh Chava. Ele fala assim, ele era um indiano, nasceu na África. Você leu? Alguém leu esse livro? Esse livro é fantástico. Nasceu na África, né, meu pastor? E ele veio de uma geração que a família era de uma geração já de 900 anos de hinduísmo. Então ele era hindu, né? Então não tinha conhecimento nenhum sobre Jesus. E olha a estratégia de evangelismo. Uma mulher para na frente da porta da casa dele e pede um copo com água. E quando ele entrega a água, ela entrega o Novo Testamento em inglês. E ele, curioso, muito estudioso, começou a ler aquilo ali. Nunca tinha ouvido falar sobre Jesus. E ele disse que foi tão impactado, que ele disse que aquela era como se o escritor estivesse falando com ele. E ele começou a viver experiências extraordinárias, mas ao mesmo tempo deu um pânico, um pavor nele. Ele falou, não, mas eu não posso servir a esse Jesus. Se eu servir a Jesus, como vai ser lá, né? Eles tiravam da família, né? Tinha que sair da família, era expulso. Imagina, um povo já 900 anos de se mantendo ali naquele período, né? Naquela religiosidade. E aí ele começou ele fechou a Bíblia e falou, não vou mais orar, não vou mais ler esse livro. E aí quando ele fechou a Bíblia, ele disse que na mesma hora veio um sono profundo, e ele teve uma experiência com Jesus, e Jesus tocava no ombro dele e falava que, né, o que ia acontecer com ele, as experiências que ele ia passar, e que ele era um escolhido para levar o Evangelho. E ele ali então tomou a decisão de servir a Deus. Esse homem, ele foi tão impactado pela palavra, que ele saiu de lá, foi para os Estados Unidos para fazer faculdade de teologia, para morar lá. E ele teve grandes experiências, mas uma das experiências que ele conta foi quando ele foi trabalhar, salvo engano, não sei se era uma escola, que não era uma escola, era como se fosse um refúgio, onde as crianças que eram abandonadas, rejeitadas, crianças com problemas
deficiência mental e várias deficiências físicas, né? Não enxergava, não ouvia, eram jogadas ali, até pelo governo e pelos pais que rejeitavam essas crianças. E ele não entendia porque que ele estava ali, mas ele começou a orar e ele ficava em oração em línguas. E ele disse que de repente aquela criança que estava cega passou a ver. E ele disse que não fazia nada, ele simplesmente se mantinha em oração, só orando em línguas. Mas de repente aquela criança que teve diagnóstico de cegueira passou a ver, a criança que era surda passou a ouvir, e ele começou a perceber, ele, Senhor, e aí? E aí tinha uma criança em especial, que ela tinha problemas, né, mentais, e ela se mutilava, e ela se machucava, o rosto dela já era todo deformado, de tanto que ela se debatia. Acho que a Sandra até contou esse testemunho aqui no culto de oração. E aí eles começaram a fazer um tratamento de choque com essa criança. E aí que essa criança ficou mais violenta e se atacava, queria se matar. E ele falou, Senhor, o que eu faço? E foi ali a primeira experiência de jejum. O Senhor falou para ele, comece a jejuar por essa criança. Só que o Senhor não deu tempo. Ele falou, comece a jejuar. Ele começou o jejum. E foi 1 dia, foi 2 dias, foi 3 dias, foi 4 dias. Ao total de 14 dias. Quando o Senhor falou assim, agora pode parar. E nesse parar, o Senhor falou assim, agora sim você vai orar por essa criança, porque essa casta de demônios só sai com jejum e oração. Kenneth Reagan fala sobre esse assunto, sobre esse texto que fala ali da criança que sofria com demônios, os demônios jogavam ele no chão, e o pai pedia para que os discípulos ali curassem. Os discípulos não conseguiram expulsar o demônio, e Jesus fala, e eles perguntaram, Jesus, por que nós não conseguimos expulsar o demônio da criança? E Jesus fala, essa casta de demônios só sai com jejum e oração. A gente não vai ver esse versículo, mas todo mundo já conhece. E ali Kenneth Reagan fala que a questão não era os demônios, porque os demônios já não tinham esse poder, mas a questão da fé deles. Naquele período Jesus estava com eles, né? Mas hoje eles falam, alguns estudiosos falam que o problema não era os demônios, mas a incredulidade que estava arraigada dentro do coração dos discípulos ali. Tinha a ver com a fé que eles não estavam conseguindo entender, a incredulidade. Tinha fé, mas ainda não estava crendo o suficiente para expulsar aquele demônio. E aí quando ele fala que esses 14 dias, quando ele orou por essa criança foi arrebatada longe, e essa criança se levanta normalmente, perfeitamente bem, perfeitamente curada. E ele fala que por conta disso ele começou a desenvolver uma vida de jejum e oração. Ele fez, salvo engano, foram 29 períodos, num período de 18 anos, jejum prolongados de 40 dias. Lógico que nesse meio período ele bebia alguma coisa, ou fruta, para continuar. Ele não fez um jejum como Jesus fez, só água, mas ele fala que ele fez 18 períodos de jejum no período de 18 anos, aliás, 29 períodos de jejum de 40 dias. Então, nosso tempo se esgotou, mas eu só quero que fique claro aqui para nós, é que o jejum é para sensibilizar, não é para mudar a Deus, como diz Kenneth Reagan, mas é para mudar a minha consciência, trazendo a minha consciência a autoridade de quem nós somos nele, a autoridade, o que nós temos de direito, a autoridade, e é o relacionamento íntimo com o Senhor. Amém, igreja? As paz.